Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar aí sobre como escolher a sua segunda fase da OAB. Momento crítico e às vezes até um pouco injusto, vamos dizer assim, porque vocês estão começando a ter ali um contato maior de treinamento na primeira fase. Mas fato é, vocês precisam escolher durante a inscrição na primeira fase a sua disciplina na segunda fase. Então é por isso que não é só você ouvir o que outras pessoas acham, né? E eu vou trazer isso aqui também, mas te dar informação em relação a dado, em relação à pesquisa, em relação a mitos e verdades, sobre como funciona de fato a segunda fase da OAB. O que você não pode ouvir e se deixar influenciar a ponto de você conseguir fazer uma escolha estratégica, inteligente, que vai te levar à aprovação. Então, nesse nosso bate-papo aqui hoje, a gente vai começar falando sobre a estrutura da segunda fase da OAB. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a dualidade entre afinidade, prazer em estudar, interesse. Depois a gente vai passar pela fase, né, desse nosso encontro sobre mitos e verdades. E aí eu vou trazer para você uma estatística das disciplinas que mais aprovam de acordo com o número de inscritos. E eu te garanto, inclusive, que você vai se assustar, porque vocês se guiando aí, né, por que muitos falam, sempre acreditam que é a disciplina X ou Y, e na verdade não é nenhuma das duas. E depois a gente vai encerrar essa nossa aula de mentoria com a participação de ex-alunos do Estudos da TERG, mas que aqui a gente segue um lema, que é uma vez participou aí, né, da comunidade Estudos da TERG, você não larga mais a gente. Então, eles sempre retornam aqui para te passar uma perspectiva prática. O que foi desafiador para ele. Então, por isso que eu nem trago os nossos professores, mas sim quem teve ali sentado na cadeira fazendo essa preparação de segunda fase em civil, em trabalho, em penal, em constitucional, em tributário, para que você consiga visualizar e se colocar no lugar deles em relação a ter feito estágio naquela disciplina, nunca ter feito uma peça, ter a dificuldade naquela matéria, e assim você conseguir tirar suas dúvidas e, ao final, fazer a sua escolha de uma maneira acertada, seja porque você está em dúvida entre uma ou mais disciplinas, seja porque você não está confiante em realmente escolher aquela disciplina X. Então, a gente traz essa aula para que você consiga se sentir devidamente à vontade, devidamente seguro para fazer essa escolha, certo? Então, aqui eu vou começar, na verdade, pelo time, tá? Não, é porque eu estou vendo, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo eles aqui nos bastidorezinhos. Então, caso eles não saibam, eu estou vendo vocês, tá? Um beijo, um beijo. Mas vocês não estão vendo eles. E aí, como eu fico ansiosa para botar eles para entrar, para a gente falar, eu já ia botando. Mas, na verdade, eu vou começar pela parte. Vou aproveitar que todos eles já estão aqui para que eles não se percam, tá, na experiência que eles querem contar para vocês, porque também tem a questão da estratégia. Então, vamos lá, tá? Começando essa nossa mentoria. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, não sabe do que eu estou falando, não sabe como funciona a segunda fase da OAB, ela funciona da seguinte forma.
Ela é uma prova composta por uma peça e 4 questões. Ao total, você precisa fazer no mínimo 6 pontos para ser considerado aprovado, tá? A peça ao todo vale 5 pontos e as questões ao todo valem mais 5 pontos. E você tem como tempo de prova 5 horas. Também é importante você saber que caso você erre a peça, caso você nomeie a peça de forma errada, as suas questões sequer são corrigidas. Por isso a importância da peça, por isso a importância desse processo de treinamento, de identificação, ok? Depois disso, a gente vai para essa dualidade, né, de gostar, ter afinidade, e vocês muitas das vezes acreditam ser a mesma coisa, porém não é. E eu tiro isso muito, tá? Dos meus alunos mesmo, acompanhando a experiência da escolha deles. O que significa gostar? Bia, você pode explicar de uma maneira mais prática? Posso. Vamos supor que você olha uma pessoa X, tá? E você acha ela interessante. Você fala, meu Deus, que interessante essa pessoa. Gostei. Gostei, achei interessante. Vou lá chamar ela para o quê? Conversar, trocar uma ideia. Quando você se aprofunda ali minimamente na história daquela pessoa, você fala, não tem afinidade. Não tenho afinidade. Eu até gosto, eu até tenho interesse, eu até olho com prazer. Mas na hora que eu vou adentrar sobre a vida daquela pessoa, sobre as opiniões daquela pessoa, eu vejo que a gente não tem compatibilidade. Então eu até gosto de olhar para ela, de visualizar, de ver coisas sobre, mas na hora que é para eu dominar de fato a minha relação ali com ela, não vai para frente. Essa mesma metáfora que eu preciso que você use na hora da avaliação de escolha na segunda fase. Então, tem sempre aquela disciplina que você olha e você fala, nossa, ela é muito interessante, eu acho ela muito legal, eu gosto de trocar sobre ela, mas no momento que eu vou realmente sentar, estudar, me aprofundar, eu vejo que eu tenho dificuldade. Isso é muito comum de acontecer, sabe? Em qual disciplina? Direito penal. Por quê? São coisas ali do dia a dia, a gente vê no jornal, a gente vê séries criminais. Então, muita gente tem interesse em direito penal, mas na hora que vai sentar para estudar, vê que o buraco é um pouco mais embaixo, vê que você precisa saber conceitos, princípios, e às vezes acaba se enrolando um pouco e tendo um desempenho muito baixo. Então, você precisa avaliar essas duas questões como sendo, porque são questões diferentes. Gostar, você pode gostar de diversas disciplinas, seja porque elas te atraem num campo emocional, seja porque você tem ali uma conexão por alguma situação que você já viveu na sua vida, como muita gente acaba tendo com o direito do trabalho, mas a afinidade é o que vai te fazer ter o combo perfeito para essa sua escolha na segunda fase. Vai ser a afinidade que vai te capacitar para estudar aquela disciplina todos os dias, durante 1 mês e meio, em média, durante essa sua preparação na segunda fase. Uma coisa é hoje, na sua preparação da primeira fase, você estudar disciplinas que você gosta até em um dia, mas sempre tem um dia da semana de uma disciplina que você não gosta. Então, você vai intercalando. Mas na segunda fase, esse estudo é muito mais aprofundado, é muito mais intenso, é muito mais denso. E por isso a necessidade de você ter um mínimo de afinidade, de você dominar aquela disciplina. O que não significa que você só domina a disciplina se você já fez várias peças dela, ou se você já estagiou naquela área. Não, é você
ter esse prazer em se aprofundar e dominar minimamente os conceitos básicos para que aquilo flua, tá? Então, mal comparando com a nossa história da pessoa que você tem interesse, é como se vocês não se conhecessem tanto, mas o mínimo que vocês se conhecem, você acha que dá para ter afinidade a ponto de conhecer um pouco mais. Então, essa associação que você deve fazer no momento da sua escolha. Eu, por exemplo, quando eu fui me inscrever na primeira fase, eu sempre gostei muito de direito tributário. Eu participava da iniciação à pesquisa na minha faculdade em direito tributário. Eu pesquisava sobre direito tributário. Eu era imersa ali naquele mundo do direito tributário. Mas eu também gostava de direito constitucional. Eu achava interessante, direito constitucional, querendo ou não, é a mãe do direito. Então, eu achava ela interessante, eu gostava. Então, de início, eu tive essa dúvida. Poxa, eu escolho tributário, que é algo que eu gosto, tenho afinidade, ou eu escolho constitucional, que eu até gosto, mas não tenho dúvida se eu tenho tanta afinidade assim, né? E eu acabei indo para o combo, né, de direito tributário, porque tinha os dois, né? Eu gostava e eu tinha afinidade, eu tinha domínio naquela disciplina. Ressaltando, mais uma vez, que domínio completo só vem com a prática. Então, você não precisa gabaritar tudo e qualquer coisa que venha na sua frente naquela disciplina para você sentir que você domina ela, ok? E aí a gente vem aqui para a parte de mitos e verdades, que eu particularmente amo, porque eu fiz a minha OAB, tá? Lá no Tempo das Cavernas, em 2018. Lá em 2018, exatamente todas essas frases eu ouvia. E aí você vai falar o quê? Bia, mas ninguém fala mais isso hoje em dia. Sim, continuam falando essas frases hoje em dia para enlouquecer os meus alunos, enlouquecer meus professores, meus mentores. E eu tô aqui hoje para desmascarar o que é mito e o que é verdade, tá? Então vamos lá. Primeira frase: direito do trabalho tem mais aprovações. Mito ou verdade? Mito. E é mito por quê? Porque eu vou te mostrar no gráfico que a gente vai ver a seguir que não é direito do trabalho que é a disciplina com mais aprovações, tá? 2, direito constitucional tem menos peça. Essa daqui eu sempre bato na tecla do seguinte: seja qual for a disciplina que disseram para você que tem menos peça, você reflete aqui agora junto comigo. Você acha que a FGV iria dar mais preferência a uma disciplina colocando ela com menos ou mais peças do que outra? Você acha que faria sentido isso? Não faria sentido. Então, as peças, obrigatoriamente, elas têm, na verdade, a mesma quantidade, tá? O que não tem a ver com variação, mas a quantidade de peças, a estrutura ali de peça, né? De inicial, contestação e recurso, ela é básica e se mantém em qualquer disciplina. Terceira fase, essa daqui, ó, Ricardo, quando for entrar, já fica pistolíssimo. Por quê? Direito penal é mais fácil. Mais uma vez, a gente bate na tecla da lógica. A FGV faria uma prova com uma disciplina sendo mais fácil no momento da cobrança ali do que outra? Não faz sentido, porque a FGV não ganha nada em cima disso. Pelo contrário, ela tiraria um dos princípios mais importantes dentro de um concurso público, que é a isonomia. Então, direito penal não é mais fácil. E mais, eu digo que fácil e difícil é extremamente relativo. O que é fácil para você, que de repente tem lá o nosso quê? Voltando, que tem, né, interesse e domínio, não é
o mesmo parâmetro do que alguém que não domina e que não tem interesse. Então, para mim, que tenho interesse e que domino o direito tributário na segunda fase vai ser, logicamente, o mais fácil para mim. Então, mais fácil e mais difícil vai depender, na verdade, da perspectiva daquele aluno, de como ele lida com aquela disciplina, tá? E não, tinha mais uma aqui. Ah, tá. Direito civil pode cair qualquer coisa da disciplina. E as pessoas usam isso, na verdade, para te colocar medo e não fazer segunda fase em civil. Quando, na verdade, assim como na primeira fase, a FGV tem os seus temas queridinhos para a segunda fase, mas que também pode cobrar qualquer coisa desde que esteja no edital, assim como na primeira fase. Mas os temas mais recorrentes são um padrão da banca como um todo. E isso vai acontecer em direito civil, em direito constitucional, em direito do trabalho, em direito administrativo, tá? Mas civil pode cair qualquer coisa, desde que esteja no edital, assim como qualquer disciplina. Então, a gente não coloca civil na caixinha de uma disciplina mais difícil por esse motivo. E aqui o quadrinho que eu estava tão ansiosa para vocês verem, porque você vê que, na verdade, mais de 30% no aproveitamento da segunda fase vem em direito constitucional. Em segundo lugar, a Bia, vem trabalho ou penal, com certeza. Não, em segundo lugar, vem o quê? Direito civil. Aí você fala, não, então com certeza em terceiro vem trabalho ou penal. Não. Em terceiro vem o quê? Administrativo. E aí a gente quebra, né? Eu consigo te provar o quão mentiroso o quanto mentirosas são essas opiniões que se popularizaram, mas que, na verdade, quando a gente olha um gráfico, uma pesquisa ou na própria prática, isso não ocorre. Bia, e por que direito constitucional, direito civil, direito administrativo tem níveis de aproveitamento tão mais altos do que os outros? Porque as pessoas que escolheram essas fases, essas disciplinas, mesmo com os mitos muito reproduzidos que a gente viu no último slide, são pessoas que têm interesse, afinidade e dominam normalmente. Porque mesmo com muitas coisas contras, elas escolheram aquilo porque elas acreditam que elas são boas nessa matéria. Por isso que acaba naturalmente tendo um nível de aproveitamento muito alto. Agora, a gente pega direito do trabalho e direito penal, tem um menor nível de aprofundamento, por quê? Tem muitos inscritos. E muitas das vezes, os inscritos estão lá pelos motivos errados. São esses motivos que eu quero te fazer refletir hoje, para que você transforme eles no motivo certo. E qual é o motivo certo? Aquele que tem coerência, que faz sentido para você, para a sua necessidade, para as suas facilidades e para as suas dificuldades. Ok, tá? Então, esse gráfico, assim, ele lava minha alma. Ele lava minha alma, que aí eu consigo provar para vocês que as coisas não são como a gente vê por aí, certo? Então, passada essa fase aí de estratégia, de dados, de reflexão, a gente vem realmente agora para a minha parte favorita, que é a hora que eu tenho aí a minha comunidade em peso comigo. Eu não sei se eu trago eles um de cada vez ou se eu trago todos de uma vez e mostro para vocês como, na verdade, é o caos no estudo JT, tá? Porque aqui a gente tem um princípio muito básico. Ou você não bate bem ou você não entra, entendeu? E os que estão aqui, eles são iguaizinhos a mim, aos professores, completamente birutas. Eles estão até aqui falando num chat privado que tem só a gente, falando para deixar o Ricardo por último, né? Porque a gente já sabe que ele é uma pessoa que se empolga um pouco na defesa. Na defesa. Ah, gente, eu vou botar todos eles juntos, tá? Todos eles juntos, vocês que lidem, vocês que se virem.
e vocês que sofram por não fazerem parte dessa comunidade. Vamos lá, vou adicionando aqui. Deixa eu ver se eles estão no palco. Vou adicionando. Olá, boa noite. Pronto. Boa noite. Acho que foi. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer enorme tê-los aqui comigo, construindo essa comunidade, reforçando os nossos laços, né? E estando hoje no lugar de suporte, porque em algum momento eles também receberam esse suporte. Então a gente vai reciclando, aumentando esse laço. E eu já adianto, tá? Que eles, no final, serão marcados lá no Story. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre a preparação deles na segunda fase, ou se quiserem contestar a preparação na primeira, vocês podem procurar, que eles são, assim, 100% abertos a ajudar. Como nós já tivemos uma votação interna, em que o Ricardo será por último, eu vou começar pelas disciplinas em que são mais preteridas de forma errônea, mas são, tá? Mas eu vou começar pela minha queridinha particularmente, que eu tenho aqui 2 representantes, tá? Não um, eu tenho 2 representantes para mostrar para vocês a experiência deles, como que eles lidaram com a preparação na segunda fase nessa disciplina. E o que você que está cogitando fazer direito tributário na segunda fase precisa desde agora saber, ok? E ó, aqui a gente é sem filtro, tá? Então a gente não tá aqui para vender curso, para te dar desconto no final. A gente tá para te mostrar a experiência real e viva da segunda fase, ok? Então vamos lá. Mari e Alex estão aqui para compartilharem essa experiência na segunda fase em direito tributário. Então, conta um pouquinho para a gente como foi esse período, como foi essa escolha e o que o OABeiro que está cogitando hoje precisa saber. Mari, pode começar, por favor. Vou começar pela melhor disciplina, tá, Ricardo? Desculpa, tá? Bom, boa noite. Eu me chamo Mariana. Eu também era uma aluna dos estudos da TERG. Eu passei no 37º exame. E na segunda fase, eu fiz tributário. E aí, todo mundo me pergunta, você já tinha feito estágio em tributário? Não, nunca. Já tinha feito uma peça em tributário? Nunca. Já tinha visto, pelo menos, alguma peça de tributário? Nunca. E aí as pessoas falavam, você é maluca, você não bate bem na cabeça. Mas, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalho constitucional. Eu não passei na OAB, né, na primeira fase de primeira. E aí eu sempre ficava em dúvida entre essas 2 matérias, entre constitucional e trabalho, porque na faculdade, direito tributário, eu olhava e falava, Deus me livre. Mas eu assisti uma aula de um professor, nem sei se eu posso citar o nome, porque está aqui no YouTube, foi o professor Pedro Barreto. Sai fora, Ricardo! Foi o professor Pedro Barreto. E aí eu acabei entendendo o tributário. E eu fiquei surpresa, que eu pensei assim, meu Deus, eu estou realmente entendendo o que ele está falando? E a partir daquele momento, e olha que eu estava assistindo assim, nem era uma aula de segunda fase, porque eu nem tinha passado na primeira, mas enfim. E aí eu acabei gostando, porque eu comecei a realmente entender do que ele estava falando. E a partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça muito claro de que a partir do momento que eu passasse na primeira fase, a segunda fase eu faria tributário. E aí, assim, eu fazia estágio, né, na área civil, eu nunca tinha visto absolutamente nada em tributário. E aí, quando eu falava isso, todo mundo falava, você tem que fazer direito civil, pelo amor de Deus. Não, você tá aqui. E aí eu usava aquela mesma premissa que a Bia falou. Não, direito civil tem muita coisa, não dá para mim. Mas, na verdade, não era só isso. Na verdade, é porque eu não tinha muita afinidade com a matéria, né? Eu nunca cogitei, mesmo sempre fazendo estágio nessa mesma área, eu nunca cogitei fazer direito civil. Então, acabou que,
quando eu vi tributário, eu realmente me apaixonei e eu não me arrependo em momento nenhum. E aí eu posso, assim, de carteirinha falar para vocês que eu nunca tinha visto uma peça, eu nunca tinha feito estágio, eu nunca tinha assistido uma aula de segunda fase de direito tributário para dizer assim, nossa, é fácil, eu consigo. Eu nunca tinha feito isso. Eu realmente comecei a assistir aula, a ver peça, a entender quando eu passei na primeira fase. E aí eu tirei na prova da segunda fase 8,90, se eu não me engano. E aí eu só tô falando para vocês porque não deixe aquele amigo, às vezes o amigo só quer ajudar mesmo, né? Às vezes a gente entra em surto e fala que vai fazer uma matéria do nada. Mas às vezes aquele amigo não sabe tanto quanto você. Então, se você gosta de uma matéria, se você tem afinidade, se você pensa, peraí, eu vou conseguir ficar horas e horas e horas estudando aquela matéria, porque ainda tem isso, né? A segunda fase não é igual à primeira, você não vai estudar um pouquinho de cada coisa, você vai ficar ali e você vai ter que saber a vírgula, o ponto, onde está, onde não está, daquela mesma matéria. Então, se você não gostar muito, vai chegar uma hora que você vai falar, mano, que saco, né? Então, além de gostar, tem que ter realmente a afinidade, é como a Bia falou. Não adianta, eu faço estágio aqui nessa área, mas você gosta dessa área, você tem afinidade, você vai conseguir ficar ali durante um mês, né? Ou um pouco menos ou um pouco mais, sentada horas estudando aquela matéria, se você botar na sua cabeça que sim, não importa se A ou B falarem ao contrário, mas se você entende da sua capacidade, você sabe que você vai conseguir porque você gosta, faz a matéria que você tem mesmo afinidade, porque eu posso dizer mesmo de carteirinha que eu não sabia nada de tributário, e aí eu consegui passar e passei com uma ótima nota. Não façam penal. Tchau. Eu adoro esse conflito. Eu brigo, mas eu gosto. Alex. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Alexandre, fui aluno também da TERG, conheço a Bia da época da faculdade e a minha experiência com o tributário acontece, na verdade, na faculdade em si. Porque quando a gente está na faculdade, a gente entra com aquela vontade de que a gente vai escolher tal matéria, a gente vai seguir por tal área, e quando a gente está na faculdade mesmo, a gente vê que aquilo ali é lorota, não é verdade. Vai ter uma hora que a gente vai ter mais afinidade com outra matéria, e vai ter uma hora que a gente não vai ter afinidade com aquela matéria, ou não vai gostar daquela matéria que a gente sempre achou que ia gostar. E a minha situação foi exatamente essa. Tributário, quando surgiu para mim, foi uma matéria que quase eu fiquei reprovado na faculdade, e aí eu tinha jurado para mim que eu iria fazer o meu TCC em tributário, que eu ia começar a gostar dessa matéria, porque eu achei ela muito difícil, e aí foi quando eu comecei a conhecer mais tributário. E quando eu conheci tributário, eu me apaixonei por essa matéria. Eu comecei a ter mais afinidade com ela do que em civil, do que em penal, do que trabalho, que eu achei que eu seguiria essas áreas. Mas tributário me apresentou um mundo que eu não conhecia e eu comecei a ficar apaixonado por essa matéria. E aí, quando eu terminei a faculdade, e eu ia fazer a prova, eu passei no 36º exame, eu fiquei na dúvida de qual matéria que eu ia fazer. Eu caí num desses mitos que a Bia falou, eu fiquei entre tributário e trabalhista. Ah, mas eu gosto de trabalho, mas será que... E aí sai a mesma coisa do que a Mari. Será que eu gostaria de ficar sentado horas estudando trabalho? E eu, na hora, quando eu fui olhar aquilo ali, eu falei, não gostaria de sentar um mês inteiro e estudar trabalho. Mas tributário não. Tributário, de cara eu olhei e falei, não, eu consigo ficar um mês, 2 meses estudando todos os dias tributário. E aí foi o que aconteceu. Num desses acompanhamentos aqui do estudo da TERG, onde apresentava para a gente como escolher a segunda fase, eu ouvi isso do meu mentor na época falando, falei, opa, vou pegar isso aqui para mim e vou escolher isso realmente que eu tenho mais afinidade. Não a que eu acho que vai ser mais fácil, não a que eu gosto mais, mas aquela realmente que eu vou conseguir sentar todos os dias e estudar, até porque a gente vem da primeira fase. A primeira fase, a gente já para a segunda, a gente já chega cansado, porque a gente vem de uma bateria de estudo, de exercício, e às vezes terminou a primeira, você fez a prova no domingo, de noite você corrigiu e está aprovado, na segunda-feira você já tem que começar a estudar de novo para uma prova que vai acontecer daqui a 40 dias, daqui a 45 dias. E aí, por você estar com essa bateria e você já está com o teu corpo cansado, é bom você levar isso em consideração, porque você vai ter que
mesmo cansado, você vai ter que sentar, pegar um caderno e falar, vou ter que estudar agora do zero, vou pegar aquilo que eu vi na primeira fase, zerar e começar de novo. E aí foi quando eu peguei e falei, não, eu tenho afinidade para estudar essa matéria do zero. Eu tenho afinidade para sentar e olhar essa matéria por mais 40 dias, mesmo cansado, mesmo eu só querendo comemorar os 40 pontos que eu fiz na primeira fase, mas eu tenho que sentar e estudar ela de novo. E aí foi quando eu conheci tributário. Eu não tinha experiência nenhuma com tributário, eu nunca tinha visto uma peça, eu nunca tinha identificado uma peça de tributário, eu nunca tinha resolvido, a não ser as questões da OAB, eu nunca tinha feito uma questão de tributário. E eu fui pegar e falei assim, não, eu vou ter que sentar e vou ter que aprender essa matéria toda. Eu vou ter que ver como é que se identifica uma peça. E uma das coisas que na minha preparação que eu mais tinha medo era exatamente eu não saber identificar a peça. Isso foi o que eu mais tinha medo. Eu não tinha medo das questões que eu tinha que responder, eu tinha medo de identificar a peça. Porque eu sabia que se eu identificasse a peça errado, eu iria zerar minha prova e ia ter que fazer de novo. E eu não queria fazer de novo. Pelo contrário, eu queria identificar a minha peça para que ela pudesse ser corrigida e eu fizesse a prova toda no decorrer daquelas 5 horas. Mas o maior medo que a gente tem quando chega na segunda fase é exatamente essa. Eu vou saber identificar, eu vou saber sentar lá e entender o que aquilo tem. E a preparação e na escolha da matéria que você faz, você consegue exatamente preparar isso. Porque quando você começa a estudar aquilo ali todos os dias, a resolver uma peça num domingo de tarde, a resolver uma peça numa sexta-feira à noite, quando você chega naquele dia lá, você já está preparado para você identificar. E às vezes você vai se surpreender que você vai olhar para aquela peça e falar, não, é isso. Aí você vai, opa, como assim? Eu estou sabendo já... Não, vou ler de novo, vou ler de novo, vou ler de novo. E a gente chega na OAB exatamente com isso. E uma das coisas que eu quero falar aqui, que a Bia falou isso no início, e isso para mim é muito importante, é que muita gente fala assim, não, na peça anterior caiu recurso, então nessa vai cair apelação, vai cair tal parte, vai cair uma inicial. E, na verdade, a gente nunca sabe. A OAB é uma caixinha de surpresa. Ela pode fazer isso mesmo, pode seguir essa ordem, como ela também não pode seguir. Eu lembro que na minha prova de tributário, todo mundo falava que ia cair recurso ou mandado de segurança. E no dia não caiu nenhuma delas. Caiu o EPE, que só tinha caído acho que umas 2 vezes, em provas muito antigas. Então, a gente ir por esses mitos que as pessoas dizem, às vezes acaba nos ferrando, porque a gente vai pegar uma prova, vai ficar só com aquilo na cabeça, não, eu tenho que estudar recurso porque falaram que vai cair recurso. E não cai isso. Você tem que, primeiro de tudo, você esquecer todos os mitos e olhar e falar, não, eu vou estudar todas elas, todos os tipos de peça, todos os modelos de peça, para que eu saiba responder todos os tipos. Porque quando você sabe responder todos os tipos de peça, você vai para uma prova já preparado. Você já chega lá sabendo como que você vai fazer aquela prova, como você vai desenvolver. Não importa se caiu recurso, não importa se caiu uma inicial, não importa. Você vai saber responder aquela peça. E isso é muito importante na nossa preparação. E também não é achar que você vai esquecer tudo que você estudou na primeira fase. Não, na primeira fase, aquilo ali já te moldou um formato de estudo, uma hora que você está melhor aprendendo, um momento que você está enxergando melhor, uma hora que você consegue visualizar melhor a matéria, tudo, e aí você consegue arrastar aquilo ali para a segunda fase. A Bia me entregou um ouro na primeira fase, que eu falei assim, gente, isso aqui eu levo para a minha vida, que foi o caderno de erro. E aí o caderno de erro que a Bia tinha apresentado, eu olhei aquilo ali, aprendi aquilo ali, como fazer o caderno de erro, e eu levei aquilo ali para a segunda fase. Quando eu cheguei na segunda fase, que eu não conseguia identificar uma peça, eu falava assim, não, peraí, vamos fazer o caderno de erro aqui, para eu ver por que eu não estou sabendo identificar. Ou eu não conseguia responder uma questão, peraí, vamos fazer o caderno de erro, por que eu não estou sabendo responder essa questão? E isso você também tem que trazer, porque você vai pegar aquilo que você já começou a desenvolver na primeira fase, e na segunda fase você vai poder melhorar um pouco mais. Então você vai conseguir trazer aquilo ali um pouco melhor. Eu lembro que quando eu terminei a minha prova, eu acho isso muito engraçado. Na época, o professor até falou isso para mim, que as coisas para mim vêm com emoção. Eu fiz a primeira fase, e fiz a segunda fase no tributário,
Eu sabia, eu cheguei lá no dia, eu sabia qual era a peça, eu sabia responder aquela peça, e eu sabia tudo que eu tinha feito naquela peça. E aí, corrigiram a prova, no dia que veio a correção da prova, reprovado. Falei, não, impossível, eu sabia que estava escrito lá. E aí, quando eu fui corrigir a minha prova, e aí com a ajuda da Bia, com a ajuda de outros professores, eu fui corrigir a minha prova, eu falei, gente, isso aqui está respondido, isso aqui está na prova. E aí, quando eu fui pegar, aí eu abro a parte do recurso, eu fui abrir a parte eu fui no recurso e eu fui responder. Eu fui virar para alguém e falei, não, isso aqui está na minha peça, isso aqui eu fiz, isso aqui eu coloquei, isso aqui eu sabia responder. E aí, quando veio a nota final, né, a OAB corrigiu e minha nota, que eles tinham dado 5,75, foi para 8,65. Aí eu falei, por quê? Porque a OAB, naquele momento, naquela hora, eles não tinham corrigido aquelas duas questões. Então, assim, olha a diferença que eu fui de uma nota para outra, muito grande. Quando você tem afinidade com a disciplina, você consegue resolver exatamente aquilo. Não, isso aqui foi respondido, isso aqui foi falado, isso aqui foi trabalhado, isso aqui foi trazido. E aí você consegue olhar aquilo ali com mais afinidade, você consegue corrigir aquilo ali de uma melhor forma. E eu falo que isso eu consegui exatamente com o caderno de erro. Porque eu sabia que aquilo ali eu já tinha feito de alguma forma, de algum jeito, e corrigindo a prova fui tratando isso. Então essa é a minha experiência com a minha escolha de segunda fase. Não é fácil, talvez no momento que você está naqueles 3 dias para fazer a inscrição na OAB, você escolheu, você achar que tem a sua vida naqueles 3 dias ali para escolher, mas você tem que exatamente pontuar aquilo, às vezes fazer aquilo que é os prós e contras. Ah, eu tenho mais afinidade nisso, então eu vou fazer isso. Ah, eu não tenho afinidade nisso, mas eu gosto disso. Eu acho que você tem que ponderar muito isso, esquecer os mitos que o pessoal conta, esquecer o amiguinho que fala, ó, penal é melhor, esquece esse amiguinho aí e vai naquela matéria que você tem afinidade mesmo, tá? Então, esse é o meu depoimento, isso aqui foi algo que eu realmente enfrentei na minha segunda fase e que você também vai enfrentar isso. Perfeito, Alex, muito obrigada. Agora, eu estou em dúvida se eu vou para uma outra queridinha ou se eu vou para uma bem odiada. Eu vou para uma bem odiada e perigosa. Por quê? Porque ela entra lá naquele mito que pode cair absolutamente qualquer coisa, entendeu? Começa na pessoa natural, vai para obrigação, vai para alocação, vai para direito de família. E você fala, para que eu vou escolher essa matéria, gente? Pode cair absolutamente qualquer coisa. Eu precisaria engolir, digerir e viver o Código Civil. Mas eu tenho um representante aqui, uma representante, que ela vai te explicar o porquê não é bem assim, a experiência dela e mais, tá? E mais, como que ela conseguiu ainda convencer muitos alunos que tinham medo e dominavam essa matéria a deixarem de ter medo e hoje são advogados, tá? Então, Adriana, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com a segunda fase em Direito Civil. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriana, tudo bem? Eu fui aprovada no 38º exame da Ordem, né, em 2023, e eu escolhi Civil, né, a segunda matéria que mais aprova, né, a mais temida também. Mas eu vou contar para vocês como que foi essa minha decisão. Ricardo, você para de rir. Bom, é o seguinte... na faculdade, o meu primeiro contato com o direito civil foi muito traumático, porque eu não consegui me identificar com a didática do professor, não significa que o professor é ruim, é porque não teve a compatibilidade mesmo de didática, e aí eu não conseguia desenvolver nenhum raciocínio durante a matéria, né, durante a aula, né, e aí eu consegui encontrar um professor de processo civil que ele era, assim, fantástico, e foi ali que a minha chave virou. Então, foi ali que eu comecei a gostar de processo civil e também civil, porque ele também começou ali a tirar algumas dúvidas em direito material e tal. E aí eu comecei a procurar estágios. E, por coincidência, eu peguei um estágio, né, na área de direito civil. E aí eu estagiei por um ano, mais ou menos, na área.
e continuei estagiando. Hoje, eu só estagiei uma vez em órgão público, né? O restante foi todo em escritório e todos foi na área de direito civil. Mas eu não tinha experiência de peticionamento, eu só tinha experiência de acompanhamento processual. Eu não sabia peticionar, mas eu sabia o que cabia em cada recurso, enfim. E aí, quando eu fiz a minha inscrição para a primeira fase, eu estava no olho do furacão, porque eu estava estagiando em 2 lugares. Acredito que a grande maioria, né, dos alunos da Bia são alunos que seguem esse perfil, que tem o dia de trabalho, que tem que cuidar da casa, dos filhos, que tem ali outra função além do estudo, né? Então, eu estava nesse olho do furacão, trabalhando em 2 estágios, faculdade, né? Estava fazendo faculdade, porque eu fiz, acho que minha inscrição no 8º período, se eu não me engano. Então, estava nessa loucura. E eu cogitei, vou confessar que eu cogitei fazer direito do trabalho. Coloquei 3 opções, porque você pode se inscrever em 3 opções e deixar ali no stand-by, aí até você decidir, você pode pagar um dos boletos das 3 opções que vai valer. Então, eu tinha deixado como stand-by direito civil, constitucional e direito do trabalho. Só que quando eu parei para pensar, eu falei, gente, se eu pegar um dia de trabalho pauleira, cansada, a probabilidade de eu chegar em casa e estudar direito do trabalho é mínima. Eu não vou fazer isso. É um tiro no meu pé, porque é igual a Bia pondera em todas as vezes. É a afinidade, né, e a proximidade da matéria. E direito do trabalho eu nunca gostei. Eu fazia porque, né, tem que fazer, faz parte da grade e é isso. Constitucional também não. Era o que eu menos ruim que eu achava. Então, para mim, direito civil foi a escolha perfeita. Só que afinidade, a gente tem que também ter muito claro na nossa mente que ter afinidade não significa que todos os dias de estudo serão bons. Porque por mais que eu tenha afinidade, eu juro para vocês, eu estudei chorando. Teve várias vezes que meu vadimécum molhou porque eu estudava chorando, de cansaço, de medo, de achar que eu não ia dar conta, porque é um pensamento que passa na cabeça de todo mundo, eu tenho certeza que passa na cabeça de todo mundo. E então, assim, o que eu mais bato na tecla, que os meus amigos vêm pedir conselho, é isso. Faça o que você tem afinidade. Faça o que você tem vontade de que você tem mais proximidade ali, que você se dar bem mais com a matéria, e vai fundo. E quanto ao mito, né, do direito civil, foi igual a Bia falou. Toda matéria ela é composta por 3 caixinhas: petição inicial, defesa e recurso. E o direito civil ele é composto exatamente por isso. A petição inicial ela tem uma estrutura, a defesa, que é contestação e reconvenção, ela tem uma estrutura e recurso tem outras. Então, assim, não são muitas estruturas que você tem que decorar ou que você tem que, né? A gente acha que o direito civil, a gente acha, mas de fato o direito civil é amplo. Mas se você pegar ali um histórico da FGV, você vai ver ali, você sabe exatamente quais são os pontos. E na questão de direito material, a FGV ela não vai cobrar algo extremamente fora da casinha, uma matéria ali que um direito material extremamente fora. São coisas assim, mais fáceis. Se você tiver um vadimécum bem marcado, que foi o meu caso, eu marquei, separei todo o meu vadimécum por contratos, obrigações, pessoas naturais. Então, eu fiz uma marcação muito bem feita. E isso também faz a diferença na hora de você fazer a prova, uma boa marcação de vadimécum. Então, é isso. O que eu tenho que dar de conselho para vocês escolham uma matéria que vocês têm afinidade. Não se esqueçam da autorresponsabilidade, porque eu falei, é afinidade, mas não significa que vai ser fácil. E esqueçam desse mito do direito civil, que é amplo, que é muita coisa, que vai cair qualquer coisa, porque, igual eu falei, são só 3 modelos que você tem que decorar, e o direito material, se você marcar bem ali o vadimécum, você consegue fazer a prova. E é isso, vão fundo. Boa prova para vocês, né? Eu espero que vocês tenham aí uma boa preparação. E o Alex, ele apontou um fato extremamente importante, porque quando eu fiz a OAB, eu passei na primeira fase de primeira, né? Eu fiz e passei. Só que eu caí de paraquedas, eu não sabia absolutamente nada como estudar. E a Bia, ela deu ali o caminho das pedras, né? Então, e essa disciplina de estudo que a gente desenvolve na primeira fase, ela continua na segunda. Então, é isso. Eu acho que vocês estão muito bem amparados com a Bia na primeira fase. Ela vai dar o caminho
das pedras para vocês. Eu tenho certeza que essa disciplina ela vai manter, tanto para a segunda fase, tanto para outros projetos que vocês pretendem fazer. No mais, é isso que eu tenho a falar. E não caia no papo do Ricardo. Ele vai chegar com blá, 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 pipipi, popopó. Não caiam, viu, meninas e Penal meninos? não é. É isso. Ai, muito bom, eu me divirto. Antes da gente ir para as duas queridinhas, ele não para de falar, gente, só que o microfone dele tá fechado. Então, eu que controlo. Então, vamos lá. Ele tá falando, crente que a gente tá ouvindo. E ele tá falando no chat, tá? Porque vocês não estão conseguindo ver, mas tem um chat privado que eles estão aqui debatendo. Mas antes da gente ir para as duas queridinhas que eu sei que vocês querem saber, eu vou para a terceira queridinha de vocês e primeira queridinha da FGV, tá bom? Que é a matéria que mais aprova na segunda fase, porém que isso não seja, né, um motivo para sua escolha, mas um motivo, na verdade, eu não tô conseguindo prestar atenção, gente, porque eles estão discutindo no chat, fica aparecendo aqui para mim, eu não consigo me concentrar. Vocês podem parar, por favor? Por obséquio, meus filhos. Mas essa disciplina é uma disciplina que muita gente fica em dúvida, né? Então, normalmente eu estou em dúvida entre X e essa disciplina, que é o quê? Direito Constitucional, a que mais aprova na FGV. Mas eu preciso da experiência o quê? Real, tá? Por quê? Maíra, que vai vir aqui falar com vocês, que é nossa mentora da primeira fase dos estudos da TERG, ela vai trazer realmente a experiência e os desafios dessa escolha, porque apesar dela ser a que mais aprova, muita gente também acaba escolhendo por acreditar que ela é mais fácil, por acreditar que ela tem menos peças. E hoje Maíra está aqui, na verdade, para desconstruir essas teorias, tá? Então, Maíra, conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Maíra, eu fiz parte dos estudos da TERG, passei no exame 38 junto com a Adri, e eu escolhi Constitucional. Então, vamos lá. A Bia falou que é a matéria que mais aprova, mas não significa que é a matéria que tem mais inscrições, né? Porque provavelmente não é, justamente porque existem dois tipos de pessoas que ficam na dúvida, né? As pessoas que acham que Constitucional é mais fácil e aí se inscreve Constitucional e não passa por ter esse mito, né, de que é mais fácil, e tem as pessoas que acabam, né, deixando de fazer Constitucional por achar que é muito difícil. Assim, eu sou muito suspeita para falar de Constitucional. Para mim, todo mundo deveria escolher, porque eu acho que é fácil e é rápido, né, assim, a matéria. Mas, gente, como as meninas falaram, e eu vou reiterar isso, quando você vai fazer essa escolha, você tem que ter essa consciência de que é você e aquela matéria por esse período de 1 mês, quase 2 meses ali, né? Um pouquinho mais de 1 mês. E assim, não tem para onde correr. É você com você mesmo, com essa matéria. Então, assim, não é porque Constitucional é a matéria que mais aprova que significa que você vai ser aprovado nessa matéria. Porque se você não tem, né? Tem gente que não tem essa experiência, como eu também não tinha experiência, né? Nunca tinha feito só na faculdade, mas não trabalhava propriamente com direito constitucional, não tinha essa experiência. Mas não adianta que você não tenha afinidade nenhuma com constitucional, nunca gostou na faculdade, tentou fazer depois e não conseguiu, e achar que por ser uma matéria fácil, né, por ter menos peças, que não é bem assim, que você vai conseguir passar. Porque, assim, é um estudo muito intenso, é um estudo pesado, não é fácil, você faz diversas peças, você fica ali, o professor falando, é sábado, é domingo, gente, não tem dia, não tem hora. Para quem, né, não trabalha, no caso, quando eu fiz, eu não estava trabalhando, é 24 horas praticamente você estudando o tempo inteiro. Então, assim, não adianta você achar que Constitucional é a matéria teoricamente mais fácil que vai dar certo para você. E aí eu reitero o que as meninas falaram, tenha o mínimo de afinidade, né, com a matéria, tenha o mínimo de vontade. Também não é o que eu falo, assim, né?
é uma situação muito, como eu posso dizer, muito pessoal. Eu acho que independente de você gostar ou não, você tem que se conhecer. Você se conhece o suficiente para saber que a matéria X, você tem o mínimo de vontade de aprender aquilo ali? Porque é o que a Adriana falou. Vai chegar uma hora que você vai estar de saco cheio. Você não vai querer olhar naquela matéria, você não vai querer olhar a cara do professor, não vai querer escutar o que o professor está falando, mas mesmo assim você tem um objetivo e você vai ter que fazer. Então, assim, constitucional, pessoalmente falando, para quem tem dúvida e quiser conversar comigo, fale comigo. Eu posso dar orientações um pouco mais específicas, conversar sobre esse processo. Não é um processo fácil, mas para mim foi um processo menos doloroso, porque eu sempre gostei de constitucional e eu nunca tive dúvida. Porque para mim, nenhuma outra matéria fazia sentido. Nenhuma. Eu não entendo nada de trabalho. Direito civil, entendo o básico, então para mim não era o suficiente para eu poder conseguir fazer uma segunda fase. Penal, então, nem se fala. Tributário era o que mais ali ficava, né? Um pouco ali junto, mas também não era uma coisa que eu sentia que era meu, sabe? Então, eu acredito nessa situação, que vocês têm que se conhecer o suficiente para saber o que funciona para você ou não. E aí, é claro, procurar ajuda de quem pode te ajudar. Eu acredito que nós estamos aqui para isso, né? Para tentar orientar vocês da melhor forma. Não é porque deu certo para mim que vai dar certo para você, mas a gente tenta passar a nossa experiência para ver se vocês conseguem ver alguma identificação no processo de vocês também. E aí, assim, agora, puxando sardinha, quem tiver com dúvida em constitucional, gente, façam, porque é muito bom. Você identifica a peça rapidinho, fica ali na cara, ó, no último parágrafo, você vai saber a peça. É isso, gente. A minha orientação é essa. Se vocês precisarem de ajuda, quem tiver com dúvida em constitucional, pode ficar à vontade para me mandar mensagem. Mas se conheçam, observem o processo de vocês. Esse processo é muito individual. Então, cada um tem a sua subjetivação, o que é bom para você, o que não é. Então, se conheçam, se permitam também tirar as dúvidas com as pessoas que estão aqui para ajudar vocês. Tá bom? Um beijo. Escolha constitucional, gente. E olha, é muito engraçado, porque eu sempre converso com eles para eles não fazerem isso. Mas vocês podem ter certeza que no final da fala, eles falam. Não importa, não importa. Eles vão falar, gente, a gente não está aqui para induzir vocês. Aí eles começam, a gente não está aqui para induzir. Mas, se eu puder dar uma... É isso. Nós somos isso aqui. O que eu vou fazer, né? Agora sim, a gente vai para as mais faladas, tá? Aqui, olha, é um misto de emoções, porque o pessoal dessas disciplinas, eles amam ou odeiam. É uma loucura, tá? É uma loucura. Mas, como houve uma votação para direito penal ficar por último, vamos para direito do trabalho. Vamos para direito do trabalho, que é uma disciplina extremamente popular. E às vezes as pessoas se confundem o domínio daquela disciplina com a vivência naquela disciplina em termos práticos. Então, muita gente chega e fala, mas Bia, eu adoro o trabalho, eu fui CLT, eu entendo tudo de férias, de rescisão, e eu falo, calma, que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, é muito importante também a gente fazer essa reflexão, sobretudo nessas duas disciplinas, porque pegam muito a gente ali na emoção, ou de você ter vivido uma situação injusta no direito do trabalho, ou por você gostar muito daquela série criminal e você achar que a sua preparação vai ser com base nessas experiências, quando na verdade é muito, muito mais complexo, muito mais tenso, tá? E muito mais difícil e pesado do que você consegue associar. Então, Patrick, quanto a direito do trabalho, conta pra gente a sua experiência, o desafio, os percalços, que eu sei que não foram poucos, e principalmente eu quero que você desmistifique, de certa forma, apesar de você ter domínio,
claro, você foi aprovado, hoje é advogado, mas desmistificar um pouco essa facilidade que as pessoas acreditam que a segunda fase em trabalho pode trazer. Pode falar. Oi, gente, boa noite. Eu caí basicamente em todos os golpes que as pessoas passam. De que, trabalho é mais tranquilo, trabalho tem menos peça, trabalho tu vai tirar de letra. Aí eu pensei, porque tem pessoas que têm afinidade com matérias e tem pessoas que não têm afinidade com nenhuma matéria. E eu estava assim, boiando, gente, eu gosto de penal, mas não sei se eu quero fazer penal, tô off de penal. E aí eu ouvi uma amiga falando, cara, vem para trabalho, porque é menos peça. Quebrou minha cara, e aí acabou que eu fui para trabalho. Eu reprovei algumas vezes na primeira fase, consegui a aprovação no exame 37, fiz a prova juntinho com a Mari, inclusive, me deu uma carona, foi tudo. Fiz a prova, caiu uma peça que eu tinha estudado, mas ainda assim era uma matéria que eu não tinha tanta afinidade. Então foi um estudo com dificuldade, foi um estudo que eu tive que forçar, não consegui a aprovação, fui para repescagem, e na repescagem eu vi os cursinhos falando, relaxa, porque trabalho, é geralmente RT, é geralmente contestação, e aí caiu um agravo de petição, que era uma peça inédita, e mais uma vez eu quebrei a cara em trabalho, porque eu falei, gente, olha, realmente isso que as pessoas falam de que é a matéria mais tranquila, é a matéria mais fácil, não é. O que você tem que fazer é você escolher, de fato, o que você tem afinidade e o que você vai conseguir estudar de boa, porque é só você e aquela matéria. Então, realmente, tem dias que, como a Adri falou, que ela chorava, tinha dias que eu ficava assim, cara, porque eu escolhi trabalho, sabe? Mas, no decorrer da minha preparação, eu fiquei com tanto ódio de trabalho que esse ódio virou amor. E eu comecei a amar muito a matéria de trabalho, fiquei apaixonado por trabalho, e aí, nesse agravo de petição, eu voltei para a primeira fase, porque eu acabei reprovando por ser uma peça que eu não tinha estudado, e aí eu virei um Nepo Baby da Estudos da Terg, porque já tinha as minhas primas aqui, a Mari e a Mariana, que já faziam estudos da Terg. Estudei, continuei com o trabalho, porque, de fato, nessa preparação, eu adquiri afinidade com a matéria, continuei estudando. O que me ajudou também durante a minha preparação foi a mentoria. Ter alguém para conversar é muito importante, porque você se sente muito sozinho. Eu me sentia muito sozinho, ainda mais vendo que amigos passavam, minhas primas passaram assim. Você fica feliz pela pessoa, mas você também quer a sua chance, entendeu? E você tem que entender que é tudo no seu tempo, né? Mas aquilo é difícil para que a gente entenda. A gente tem que... E ter a mentoria, ter a Joyce, que era minha mentora, para conversar, era essencial, porque era uma pessoa que entendia tudo pelo que estava passando. Continuei estudando, consegui a aprovação também com uma peça inédita, caiu não lembro agora, foi embargo de terceiro, também só tinha caído uma vez em 2012, eu acho, mas eu já estava tão tranquilo com a matéria, já tinha tanta afinidade, que não me assustou. Foi bem tranquilo, eu sentei, não sei se vocês têm alguma religião, eu não tinha, mas passei a ter, porque ajuda muito ter alguém com quem você conversar ali na hora. Eu cheguei cedo na prova, fiquei orando, tentei ficar tranquilo, porque isso também ajuda muito, gente. O que faz a gente reprovar também, às vezes nem é a falta de sabedoria, porque você sabe, tá tudo no VAD, mas o nervosismo deixa a gente cego. Então, tinha questões que eu sabia, mas se eu tivesse um pouco mais nervoso, eu teria errado de bobeira. Então, tem que ficar tranquilo, tem que entender que é tudo um processo e tem que confiar no processo de fato, que são os estudos. Porque não tem para onde fugir quando você está na segunda fase. Na primeira fase, né, tem várias matérias e tal. Na segunda é só você e aquela matéria. Então, é muito mais direcionado. Depois que eu fui para a minha segunda vez, na segunda fase em trabalho, fazer as peças já ficou mais tranquilo, porque eu já gostava na matéria, eu não fazia chorando mais, eu já fazia tipo, isso aqui eu sei, isso aqui eu consigo resolver de boa. Então é isso, o importante é você, de fato, escolher uma matéria que você tem afinidade, não cair na conversa de amigo, porque não dá certo. Às vezes dá, né? Porque para mim acabou dando certo, tive sorte de gostar de trabalho. Tem muita gente que escolhe matéria, acaba não tendo a sorte de se apaixonar pela matéria, e aí acaba tendo um estudo sofrido.
Isso não foi a minha situação, eu gostei bastante. Então, a dica que eu dou para vocês é isso: escolha uma matéria que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir estudar. Tenta ficar tranquilo durante a prova, porque é só uma prova, gente. A gente acha que, ai, meu Deus, se eu não passar, eu vou morrer, essa é a minha única chance. Gente, não é. Não é. Depois que você passa. Você fala, ai, meu Deus, tudo bem, deu tudo certo. Eu estava muito desesperado. Eu sei que todo mundo quer passar, porque realmente tem muita pressão, não só a nossa pressão, porque a gente se cobra muito, tem pressão familiar, tem pressão de amigo, mas tem que desligar disso, porque quem está fazendo a prova é a gente, quem está passando pela situação é a gente. Então, não adianta ficar preso nesse pensamento de que eu não vou conseguir, estou com muito medo. Não tenha medo, gente, juro, é só uma prova. Se estudar, se ficar tranquilo, consegue fazer. O embargo de terceiro, eu li durante a minha preparação, mas ainda assim eu não fiz aquele estudo aprofundado, mas eu estava tão tranquilo durante a prova que eu fui lendo o VAG e nos artigos já ia dizendo já a estrutura de recurso, de inicial. Então, eu já sabia que era inicial, eu já sabia o que tinha que colocar. Então, é isso, sabe? Tudo mais depende da nossa cabeça, da nossa mentalidade no momento da prova. Então, a dica que eu dou para vocês é essa: escolham uma matéria que vocês vão conseguir fazer de boa, que vocês vão conseguir estudar sem sofrer e que vocês vão ficar tranquilos no momento da prova, porque são 5 horas que passam em 2, mas se vocês ficarem tranquilos, estudando com calma, sem surtar, consegue bem de boa durante o exame, gente. Boa sorte para vocês. E é isso. Perfeito. O relato do Patrick ele é muito importante para vocês verem que, ainda que o combo dos sonhos seja interesse e afinidade, pode acontecer de não rolar, sabe? Nem todo mundo vai conseguir alcançar esse combo no sentido de, caramba, eu gosto muito e eu domino muito. Nossa, o melhor dos mundos. Então, também existe a possibilidade de você insistir numa matéria que você gosta que você não domina, mas que racionalmente você consegue ter inteligência emocional de saber que você está disposto a enfrentar todos os desafios do estudo naquela disciplina, naquela matéria, né? Então, o Patrick, ele tá aqui. Ricardo, não liguei ainda seu microfone, Ricardo. Por que você ligou seu microfone ainda? Não foi mal, então. Foi por erro. Eu só já destravei porque eu pensei que você tinha travado aí. E aí eu destravei aqui bem. Já tá chegando minha hora. Eu tava me aquecendo aqui. Foi mal. Não, ainda não liguei. E aí o Patrick, ele veio aqui propositalmente para desconstruir o que vocês construíram com base em fake news sobre direito do trabalho, né? Porque a gente está aqui para trazer essa avaliação real. Ninguém está aqui para romantizar a segunda fase. Ninguém está aqui para falar, nossa, eu escolhi o que eu amo e deu certo e fui aprovado, porque nem sempre você tem a opção de escolher o que você ama. Tem aluno que chega para mim e fala, Bia, ok, eu gosto de todas, não tenho afinidade com nenhuma. Ou então, Bia, eu não gosto de nenhuma, não tenho afinidade com nenhuma, e aí? Né? Então, esse desafio também é importante para você saber que você não é o patinho feio, caso esse combo não se aplique perfeitamente a você, ok? Agora sim, meu Deus do céu, suando frio que ele tá, entendeu? Já assim, agoniado, quicando na cadeira, para poder trazer o quê? A experiência não é o convencimento, é a experiência, os desafios e também a desconstrução, porque todo mundo que coloca direito penal acha que direito penal que vai estudar durante 1 mês e meio é lindo, como nos tribunais que a gente vê nas séries da Netflix, mas não é bem assim, tá? Então, Ricardo, fala pra gente a sua experiência, a sua trajetória aí durante a sua escolha em direito penal, se você ficou em dúvida, se não ficou e como foi esse processo. Conta pra gente. Olá, boa noite. Eu sou Ricardo, eu sou mentor aqui dos Estudos da TERG e também fui aluno, né? Cheguei nisso aqui quando tudo era mato, como eu sempre brinco, aprovado no 32º exame. E aí eu estava até ansioso para falar, porque hoje eu tinha visto um compartilhamento do Patrick que eu achei muito interessante e que eu queria compartilhar com os meus alunos no sentido de
Patrick sempre foi uma pessoa do carnaval e quem conhece sabe. E como o exame dele foi, a segunda fase foi a do início do ano, as pessoas mandando foto curtindo o carnaval e ele sentado com vadimécum, estudando para a segunda fase dele. E assim, é o maior exemplo do que a gente sempre fala aqui, de só vive o propósito quem suporta o processo. Que, infelizmente, assim, é um processo doloroso, de algumas coisas vocês vão ter que abdicar, mas é aquilo, se você tem, né, como objetivo maior a sua aprovação, tudo isso, todo esse esforço, uma hora vai fazer sentido, né? Eu fiquei com essa fama de que eu tento convencer as pessoas a fazer penal, mas já tem até alguns encontros que eu não faço isso, tá? Só para deixar claro, só que eu trago dados, né? E aí contra dados não há argumentos. Mas vamos lá, retomando. E a minha fala, que bom que ela vem por última, porque ela vem mesmo só para concluir. Eu acho que todos aqui falaram, Alexandre, Maíra, Mariana e a Adriana também, nesse sentido de afinidade, tudo que eles falaram. Então, assim, seria mais realmente um apanhado, né, de tudo. Porque na segunda fase, e aí contando a minha experiência, eu também quase caí nessa falácia do direito do trabalho, e de que trabalho era mais fácil. Na minha época estavam falando que constitucional era mais fácil. Só que constitucional, infelizmente, eu ainda sou um semi-analfabeto em constitucional. Até hoje eu não consigo entender o que é controle de constitucionalidade, quando ele é originário, quando ele é difuso, e como que funciona esse controle. Até hoje eu não sei como é que é isso. E aí isso me dava uma angústia absurda, porque eu pensava assim, bem, então não tem matéria para mim na segunda fase. Porque falam que, na minha época, falavam que penal era difícil. Pô, falam que penal é difícil. Aí falam, ou é trabalho ou é constitucional. São as duas mais fáceis. Que, à época, falavam que seriam as mais fáceis. E tá todo mundo falando de constitucional. Constitucional não tem desenvoltura nenhuma. Não adianta ser fácil, porque eu não vou saber. E aí foi onde eu tive a conclusão de, bem, por mais que seja difícil, eu vou escolher algo que eu tenha minimamente ali afinidade. Porque é muito parecido com aquela analogia do que você falou. É você sentar para conversar com uma pessoa que é muito chata, parece que o tempo não passa, e você para conversar com alguém legal, a conversa flui. Horas parecem minutos, né? E aí eu acabei optando por penal na época. E também quanto à questão, como o Alexandre, como todos pontuaram aqui, essa preocupação de, poxa, mas eu nunca tive a oportunidade de atuar na área, eu nunca vi uma peça da mesma forma que se teve uma estrutura para vocês estudarem para a primeira fase, de que se tem um padrão da banca na primeira fase, também vai existir isso na segunda fase. Então, por tudo que vocês vão passar, é extremamente treinável. E eu achei muito legal também todos eles falando que estudaram para a segunda fase com a mesma metodologia que estudaram para a primeira, porque também foi basicamente o que eu fiz, né? A gente chegou a conversar, eu te passei algumas coisas e eu retomava aquela questão do método, de fazer os exercícios, fazer o máximo possível que eu conseguia fazer de questões, fazer o máximo possível que eu conseguia fazer de peças. Quando eu identificava uma dificuldade, eu construía o caderno de erros, eu fazia minha revisão 24 horas, eu fazia minha revisão semanal, eu lia a lei seca. Então, assim, toda aquela estrutura ali pavimentada que você deu para a gente na primeira fase serviu para a segunda fase. E também, como você vê que todos os depoimentos eles vão muito em ressonância, né? Quando se fala da solidão que a gente sente na segunda fase. Que realmente a gente vem com amparo na bicicleta com rodinha ali na primeira fase, com você ajudando a gente, e de repente coloca a gente para descer ladeira numa bicicleta sem freio, né? E eu anotei algumas coisas, porque é muita coisa, tipo assim, mas só pontuando tudo que eles falaram, né? Basicamente isso, no sentido de escolham a matéria que vocês têm mais afinidade, até porque também essa questão de existe uma mais fácil, não faz sentido se existir uma predileção. Em todas as matérias a banca vai ter sua estrutura, vão ter as peças que por uma questão de probabilidade, aquelas peças costumam a se repetir mais vezes ao longo do exame. Isso não é porque essa matéria é mais fácil ou mais difícil, porque isso demonstraria uma certa predileção, mas isso é um padrão de banca.
da mesma forma que tem aquelas questões que sempre se repetem na primeira fase, e por isso vocês têm aquelas matérias distribuídas ao longo do cronograma, de, olha, com certeza vai ter uma questão sobre direito de família, ou, poxa, de constitucional vai ter uma questão sobre controle de constitucionalidade, de trabalho vai ter uma questão sobre horas itineris. Vai existir todo esse padrão e estrutura para a segunda fase também. E aí, quanto a isso, o curso vai dar o direcionamento que vocês precisam para poder passar por isso. E aí eu concluo, né, falando que realmente escolham aquilo que vocês têm facilidade e aquilo que vocês têm afinidade, porque é um estudo que você vai ter que debruçar muito mais tempo, ele é mais denso, porque você vai ter que aprender as teses, e não só aprender as teses, mas também desenvolvê-las, você vai ter que aprender estrutura de peça, você vai ter que aprender identificação de peça, a marcar o vademecum, tudo isso, né? Então é um estudo bem mais denso, né? Então, assim, não se flagelem em escolher algo que não é que vocês não têm afinidade porque vocês acham que vai ter facilidade, porque ao final não vai fazer sentido, tá? Então, basicamente, isso eu não vou puxar para predileção. Mas para quem escolher penal, a apelação já caiu 11 vezes, memoriais 7, recurso no sentido estrito 5, resposta à acusação 5 e agravo de instrumento 3 vezes. Então, assim, são o quê? 1, 2, 3, 4. Em 5 peças, já tem mais da metade de tudo que já caiu, né? Se quiserem aceitar essa dica aí. Mas com isso eu concluo meu pensamento. Não, perfeito. Ele foi até muito sucinto, muito objetivo, gente. Quem tá aqui, ó, quem tá aqui na nossa comunidade já sabe que isso foi uma coisa histórica, tá? Uma coisa histórica aqui, ó. Minutos. Isso não é uma coisa normal. Mas por quê? Ele deve ter se sentido o quê? Coagido por vocês. Tá? Não por mim, que sou um amor, mas por vocês. E aí eu queria ainda encerrar com uma outra associação que muita gente fala e que eles pontuaram, que é o receio de treinar algo antes nunca treinado, né? Bia, eu nunca fiz uma peça de direito constitucional. Bia, eu nunca fiz uma peça de direito do trabalho. Bia, eu nunca fiz uma peça de direito civil. Bia, nunca sequer eu fiz uma peça, porque quando eu estudei a parte de treino lá na minha faculdade, eu copiei tudo. E aí, uma vez, na minha preparação, me disseram isso, e eu aplico isso para todo mundo, que é autoescola. Quando você vai fazer a autoescola para pegar sua carteira de motorista, existem 2 possibilidades. Uma, de você já saber dirigir. E aí, a sua preparação na autoescola vai ser você aprender as técnicas para você não replicar algum erro do que você já sabia, ali do dia a dia. Ou a segunda opção, você não saber dirigir. E a autoescola ela vai te ensinar do zero, com as técnicas exatas para você ser aprovado. A segunda fase é exatamente a mesma coisa. Se você nunca tiver tocado em uma peça sequer, a sua segunda fase, ela vai te preparar para isso, estrategicamente e tecnicamente. Se você já tiver feito peças anteriores em um estágio, em um trabalho, na verdade, você vai podar o que você sabe para aplicar exatamente como a FGV gosta, como ela quer e como ela vai te pontuar. Então, seja qual for o mundo que você venha, de um mundo, né, já ambientado a isso ou não, a segunda fase ela é possível. Ela é possível porque você vai, na verdade, adaptar ao seu estilo, ao que você já sabe, ou se começando do zero, ainda é a melhor das opções, porque você vai treinar exatamente do jeito que a FGV queria. Então, eu nunca tinha tocado em uma peça de direito tributário. Nunca. E eu aprendi exatamente como a FGV queria, fiz e foi aprovada e tranquilamente aprovada, né, na minha repescagem, porque eu sempre reitero aqui que eu não romantizo a preparação, eu não tenho uma história de aprovações, pelo contrário, a minha história é de reprovações, nunca passei nada de primeiro na minha vida,
exatamente para hoje vir ajudar vocês a como não fazer como eu e serem aprovados de primeira, assim como todos que estão aqui da minha comunidade, que não importa a história que eles tiveram, quando eles sentaram aqui no Estudos da Terra, eles foram aprovados. Então, isso que a gente quer te ensinar. E hoje, nessa mentoria, que é uma mentoria exclusiva para os alunos e que excepcionalmente eu abri aqui no YouTube, a gente vem trazer orientações que eu, quando fui OABeira, eu gostaria de ter tido. Eu gostaria que alguém, em vários aspectos, que não fosse o professor querendo me vender curso, mas um aluno que estava ali do outro lado mesmo, né, lutando e suando, viesse me falar a experiência o mais real possível. Então, foi isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. As dificuldades, as fake news, das disciplinas, para que você, com segurança, consiga fazer sua escolha, tá? E não com base no que A, B ou C falaram, mas com que em todos eles falaram, você consiga extrair, fazer ali um suco e falar, olha, de acordo com isso, a minha escolha vai ser essa, tá? Então, assim, com todo esse... O puro caos dos Estudos da TERG é isso aqui, mas é isso aqui que a gente ama mesmo, é isso aqui que faz realmente a gente ser diferente de tudo e de todos, e que eu me orgulho muito. Então, eu queria agradecer a participação hoje aqui de Ricardo, de Patrick, Mariana, Adriana, Alex, Maíra, que estão sempre dispostos e disponíveis a vir contribuir com a sua experiência, com os seus desafios, as suas dificuldades e pegar aí na mão de quem precisar para só largar quando a gente vê com aquela foto, com a carteira na mão, tá bom? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Vou marcar todos eles lá nos stories. Então, tchau. Qualquer Quem quiser dúvida... tirar dúvida sobre penal na segunda fase, tá? O quão mais simples será essa trajetória se optarem. É isso. Tá legal. Vamos uma foto, vamos uma foto. Vamos. Ele que tira foto, isso aí. Vamos lá. Não sei tirar foto, eu sou igual o velho com câmera digital. Olha isso. Tô vendo que ela tá deitada. Ué, não tira deitado, não. Deitado eu pego todo mundo. Bia, Você deitou de novo. Bia, ele não tá sabendo. Ele não tá. Não tá. Foi. Deixa ele. Foi, muito bom. Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau.